turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, nós estamos, nós vamos dar continuidade nas nossas correções. Hoje nós vamos corrigir o FA. Essa vai ser a nossa 11ª aula. Então, nós vamos revisar também, porque quando a gente começa a corrigir os FAs, nós fazemos também uma revisão, né, de tudo que foi dado, de tudo que foi falado e mais um pouco, né? Então, hoje a tia veio representando, né, homenageando os indígenas, que é justamente o tema da gente, né, da nossa atividade, do nosso capítulo, que é Lutas Indígenas pelos Direitos Civis, certo? Então, agora nós vamos dar continuidade, tá bom? Vamos lá. Na primeira questão, pede para que você coloque, né, os espaços, as palavras corretamente, para formar as frases e terminar as questões. Então, na letra A, vai ficar assim. Para os povos indígenas, a terra é de posse coletiva, ou seja, pertence a todos de seu grupo. Próximo, na letra B. Na cultura dos povos indígenas, o trabalho é para garantir o próprio sustento e suprir as necessidades imediatas do grupo. C. Os povos indígenas lutaram pela reconquista de direitos e pelo reconhecimento do valor e da importância de sua cultura. Segunda questão. Você vai marcar, né, o X no que significa, né, o direito à propriedade, tá, para as comunidades indígenas. Então, né, conforme a Constituição de 1988. Então, é a letra B. Os indígenas detêm o direito de posse das terras habitadas por eles, desde que não vendam, não façam doações delas. Vamos aqui. Na página, né, seguinte, que é na página 124, nós estamos vendo aqui um mapa. Esse mapa ele tem as terras, são duas. A primeira, né, que é a verde, é as terras que são demarcadas, e a amarela são terras que são, né, em demarcação, né, que ainda vão ser demarcadas, tá? Então, a letra A, nós temos aí, qual o tema apresentado no mapa? Terras indígenas no Brasil na atualidade. Letra B, o que significa terras indígenas demarcada? Significa que uma determinada área foi definida como propriedade indígena. Letra C, no mapa existe um número maior de terras demarcadas ou em processo de demarcação. Aí você vai marcar o X na correta. No caso aí nós temos terras demarcadas. E vocês lembram, né? Passar agora aqui para a próxima página, página 125. Vocês estão lembrados que nós fizemos um trabalho recente, um trabalho individual, né? Cada um fez, né? Falando ou do indígena na colonização, ou do indígena atualmente, ou do africano na colonização, ou do africano atualmente, e também dos portugueses na época da colonização, e falando sobre os portugueses atualmente. Então, muitos dos colegas de vocês fizeram um trabalho, ficaram muito bons, ficaram belíssimos. Alguns, né, apresentaram danças, apresentaram os instrumentos, né, elementos, né? Então, foi bem interessante o trabalho, tá? Bem rico também, porque eles apresentaram, né, o trabalho mesmo escrito e o trabalho apresentado oralmente, tá? Foi bem legal. Gente, então nós vamos completar aqui na página 125, né, sobre o Marechal Cândido Rondon. Ele criou em 1910, né, o Serviço de Proteção aos Indígenas, que é o SPI, que foi a primeira instituição de apoio aos direitos indígenas. Essa instituição foi extinta, né, em seu lugar, no ano de 1967,
foi criada a Fundação Nacional do Índio, que é o FUNAI, né? Então, ainda em atividade. Então, o FUNAI está sempre presente, atuando, ajudando os indígenas, tá? Gente, agora nós vamos passar aqui para a página seguinte. Tem uma missa, né? Tem um poema, no caso, né? E o nome do poema é Missa da Terra dos Sem Males, tá? Com certeza vocês já leram, né? E vamos agora responder, tá bom? Então vamos lá. Os versos do poema mostram que os indígenas são muito ligados à natureza, seguindo-se, não é, sentindo-se parte dela. Então eles são tão ligados que se sentem como parte da natureza. Letra B. A letra B, gente, é pessoal, tá? Você vai escolher 3 versos do poema, né? E justificar, né? E aí pintar de amarelo, né? Como você chegou a essa conclusão, né? Como foi chegar a essa conclusão? Que eles gostam muito da natureza, que respeitam, né? E se sente como ele, como a natureza, né? Então, você vai marcar as frases, né? Para identificar essa resposta correta, tá bom? Eu colocaria que eu plantava o milho, ou esse aqui, ó, eu plantava os filhos. Tem outra também bem legal, que aqui tem assim, ó, na pura nudez da vida. Tem também aqui, ó, com a língua das plantas e dançava vestido de luar, enfeitando de pássaros e palmas. Eu era a cultura em harmonia. Com as mãos, é muito lindo, né, essa poesia. Então vamos lá, prosseguindo, né? Nós vamos agora para a página 127. Gente, na página 127, como vocês estão vendo, é o mapa, né? E aqui tem o pau-brasil, né? Tem os índios, né, trabalhando, né? Tem os portugueses também fiscalizando, né? Tem as matas. Então, a pergunta é: quem são as pessoas apresentadas na imagem? São os indígenas. Letra B. O que essas pessoas estão fazendo? Estão cortando madeiras, né? Marque o X da resposta correta sobre a imagem. Então, a imagem representa um acontecimento, né, da história do Brasil. Então, qual foi esse acontecimento? Aí você vai marcar no início da colonização, tá bom? Agora vamos para a página 128. Na página 128 tem o seguinte: no Brasil atual, existem leis que protegem os direitos civis indígenas, né? Então, no Brasil atual, existem leis que protegem os direitos civis indígenas? Sim, né? Então, essa lei, ela está na Constituição da República Federativa do ano de 1988. Aí nós temos aí 2 imagens, né? Os índios se preparando para irem para a cidade vender os seus produtos, né? Eles produzem, o que eles produzem, eles querem vender, tá? Para ajudar no sustento da família também. Então vamos lá. Com base nas imagens, explique o que é o conceito autodeterminação indígena, né? Então significa que as vestimentas não determinam a pessoa, ou seja, se é indígena ou não. Então, gente, olha, dependente das roupas, né? Ele é índio, independente se ele está morando na cidade, ele é índio, tá? Então ele nunca vai deixar de ser índio. Ele muda, né? Veste roupa, né? Mora na cidade, mas ele nunca vai deixar de ser índio, tá bom? Então nós ficamos por aqui com as nossas correções, tá? Espero que tenha ajudado vocês, que tenham gostado da nossa aula, tá bom? Porque aqui nós vamos paramos sobre os indígenas, tá? Por isso que a tia está encerrando essas correções sobre os indígenas. Mas vamos continuar com o 3º capítulo, tá? O 3º capítulo é sobre os imigrantes, tá bom? Então a tia vai tirar, né, o acessório de índio, né, dos indígenas, e vou colocar um acessório, né, um acessório representando o quem? Os
Os quem? Os imigrantes, né? Os imigrantes, quando você fala de imigrantes, tia, são vários povos, não são, pessoal? São, né? Então, são povos italianos, são povos japoneses, são povos, é, povos italianos, que a gente já falou, já italiano, franceses, são povos que veio depois, muito depois, tá? E que fizeram uma vida aqui. E que muitos, né, ao virem para o Brasil, eles vinham também à procura de melhores condições de vida. Não é? Como vocês sabem, tem alguns que era na época da economia, ou por conta da política, ou por conta social mesmo, ou por conta mesmo, né, de não ter mais como sobreviver. Então, eles vinham para o Brasil para tentar, né, a vida, para tentar melhorar de vida. Né? Aí vem os aspectos, que aspecto? Vem educação, vem lazer, vem salário, né? Vem trabalho. Então, tudo tem vários aspectos, né, que geram como digo, essa história, né? Então, por trás da história de vir dos imigrantes, né, eles têm o porquê, tem os aspectos, né, que levaram a isso, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, agora nós vamos para a nossa página, que é o terceiro capítulo, que é falando dos direitos à terra, tá bom? Então, aqui nós temos uma letra, né, de uma música dos imigrantes, com certeza vocês já leram, e vamos para a página 120, 130. Então, aqui a pergunta é: a letra da música representa qual processo ocorrido na história do Brasil? Representa o processo de imigração europeia no Brasil. Então, quais terras natais dos imigrantes citados na música? Né? Itália, Alemanha, Espanha e Portugal. Aqui nós temos, de acordo com a música, por que os imigrantes vieram ao Brasil? Na música é mencionada a dificuldade da vida na Europa, foi o que a tia acabou de falar, né? E a esperança de vida melhor no Brasil. Olha só. Então, deixa eu só pegar o acessório da tia. Olha só. Então, o acessório da tia vai ser esse aqui, que é o quê? É um símbolo que hoje, né? Hoje em dia, eu posso colocar. Por quê? Porque é um chapéu colorido, um chapéu que lembra ter turista, né? Lembra coisas alegres, né? Então, a gente tem que pensar em coisa alegre, tá? Então, vou só fazer um jeitinho assim, tá? Pronto. Olha só, gente. Então, de acordo com a música, por que os imigrantes vieram ao Brasil? Então, a música ele menciona a dificuldade, né? E a esperança que eles tinham de viver melhor no Brasil, tá? A letra D, muitos imigrantes vieram para o Brasil, né, viver em colônias. Né? E o que eram as colônias? Né? Vocês já sabem que a gente já estudou. Então, as colônias eram terras que o governo cedia, né, aos imigrantes para que cultivassem e ocupassem o interior do Brasil. Certo? Aqui nós vamos para a página 131, que é falar sobre quem? Sobre os quilombos, né? Então, aqui nós temos: quilombo é o local para onde os escravizados africanos, né, fugiam para se esconderem dos seus senhores, né? Olha só. Então, nós vamos agora falar sobre os africanos, né, pessoal? Então, os africanos, tá? Vamos lá falar sobre os africanos. Então, como vocês estão vendo essa imagem, os quilombos são terras urbanas ou rurais? Rurais. Uma das principais atividades econômicas dos quilombos é a agricultura ou a indústria? Agricultura. Os quilombolas têm direito histórico comprado sobre as terras que ocupam, né, históricos, né, histórico.
Nós vamos para a página 132. Na página 132, nós temos o seguinte, temos o mapa, e esse mapa embaixo ele está perguntando o seguinte: atualmente há muitas comunidades quilombolas no Brasil. Sobre esse tema, pinte de amarelo o estado brasileiro onde você mora. Então, onde é que nós moramos? Aqui no Ceará. Ó. Então, você vai pintar de amarelo, certo? De verde o estado com maior quantidade de terras quilombolas tituladas. Então, você vai pintar, né, de verde o estado do Pará. Ó, esse aqui. Então, você vai pintar de verde o Pará, certo? De vermelho, os estados com menor quantidade de terras quilombolas tituladas. No caso, o Acre, aí você vai pintar o Acre, tá? Amazonas, Roraima, aqui ó, em cima, Mato Grosso, né? Paraíba, olha, Paraíba, tá? Vamos procurar Paraíba, bem aqui, Paraíba, ó. Ceará, né? Tocantins, bem aqui, Tocantins e Espírito Santo. Então, tá aqui, bem aqui no cantinho, tá? Então, nós vamos pintar de vermelho, tá bom? Vamos para a página 133. Na página 133, nós temos aí os dois artigos, certo? E vamos responder. Por que podemos dizer que os indígenas têm direito histórico à terra que ocupam, né? Porque são os primeiros habitantes do Brasil. Letra B. Segundo o texto, todas as terras podem ser consideradas terras indígenas. Por quê? As terras indígenas são aquelas tradicionalmente ocupadas e habitadas pelo indígena e as reconhecidas pelo governo. Letra C. As terras indígenas podem ser exploradas por outras pessoas, além das indígenas que residem nela. Por quê? Não, porque essas terras são de uso permanente dos indígenas. Página 134. Quem tem propriedade das terras indígenas? E quem tem a posse das terras indígenas, né? Então, a propriedade das terras indígenas é o governo que cede essas terras para os indígenas. Assim, os indígenas têm apenas posse dessas terras, né? Eles produzem nas terras, tá? Aqui nós temos uma atividade que vocês vão fazer, com certeza já fizeram, né? Vocês vão fazer uma história em quadrinho, né? Explicando as terras dos indígenas, como é que aconteceu tudo. E aqui nós temos a terceira, terminando, né, a revisão do terceiro capítulo, nós temos aqui, né? Eu moro em uma casa alugada, eu tenho posse sobre essa casa. B. Meu tio comprou a chácara. Meu tio tem propriedade sobre essa casa, né? Sobre a chácara. Eu peguei um livro emprestado da biblioteca da escola. Eu tenho posse, né, sobre esse livro. Minha escola adquiriu uma nova bola de basquete. Minha escola tem propriedade sobre a bola. A segunda questão é como funciona o sistema de distribuição de terras, né, conhecida como Sesmarias. Então, a coroa portuguesa tinha a propriedade da terra, né, e dava a posse dessas terras às pessoas que a utilizavam. A terceira questão, né, sobre a Lei de Terras de 1850. Né, então, você vai marcar a letra C, que determinou que as terras só poderiam ser adquiridas pela compra, tá? Vamos para a página 136. A 136 é pessoal. Com certeza vocês fizeram já, que é sobre a garantia pela Constituição, né, das terras indígenas, tá? E a quinta questão, você vai desenhar, né, uma terra indígena que você pesquisou, que você gosta, né, característica que você achou interessante, tá bom? E nós ficamos com as nossas correções, deixa eu botar bem para cá, com as nossas correções do FA, as nossas revisões também do nosso conteúdo, que o nosso livro, finalizamos o nosso livro, né, com muitas atividades, com muitas apresentações,
com muitas, teve muita dinâmica, né? Não só da parte dos alunos, né, da tia Cris, mas dos alunos principalmente, né? Então aqui eu agradeço, né, pelas aulas que houve, pelas apresentações, pelos trabalhos que foram feitos, tá bom? Então, beijo para vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau. Se cuidem, hein? Beijo, tchau, tchau.